Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. O telefone é o mesmo ainda do Maranhão, DDD 99 e o telefone 99-152-0454, que é o meu WhatsApp também. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui e mais subsídios para a lição, eu envio para você em PowerPoint e também em PDF. Então você entre em contato conosco por esse telefone, que é também o WhatsApp, que eu vou colocar você em um dos nossos grupos e você sempre receberá o material aí toda semana. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas: Caixa Econômica, aí Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Então envie qualquer quantia e nos ajude. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, adultos, com o tema Relacionamentos em Família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus. Você vê aí o telefone da CPAD e o endereço para você adquirir a revista. Neste trimestre nós temos como comentarista o pastor Elianai Cabral. Nós já estudamos a lição 1, quando a família age por conta própria. E hoje vamos estudar a lição número 2, a predileção dos pais por um dos filhos. Então veja que nós estamos estudando aí sobre os relacionamentos em família, o que acontece no dia a dia das famílias, né? Inclusive, é claro, a família de cada um de nós. E nós vamos ver aí como superar, como vencer, como tratar, né? Como fazer, como agir para que todos os problemas, os conflitos, todas as coisas que acontecem no nosso dia a dia sejam superados, sejam resolvidos. E para isso nós vamos usar os exemplos da Palavra de Deus. Vamos aprender com os erros e acertos, né, dos servos e servas de Deus. Então vamos ver hoje um problema que acontece em muitos lares, que é a predileção por um dos filhos. O texto áureo da lição está em Gênesis 25:28, que diz: E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então veja, o pai amava um filho, a mãe amava o outro filho, e eles deixavam transparecer claramente a todos esse tipo de sentimento. Jacó sabia que seu pai Isaque amava mais Esaú? Sabia. Esaú sabia que a sua mãe amava mais a Jacó? Sabia. Então Isaque sabia que Rebeca, sua esposa, amava mais o seu filho Jacó? Sabia. Rebeca sabia que o seu esposo Isaque amava mais o seu filho Esaú? Sabia. Então olha aí que uma família estava dividida ao meio. 2 de um lado, 2 do outro lado. Qual o motivo? Por que Isaque amava mais Esaú? Está bem claro, por causa da caça. Então seu filho era bom caçador, trazia carne, né? E aí seu pai gostava muito disso. Então olha aí que o estômago dominava Isaque. Pelo que nós vemos, já Rebeca amava mais a Jacó porque ele ajudava em suas tarefas e ainda tinha o quê? A predileção espiritual. Rebeca havia sido avisada por Deus, né, que o maior serviria o menor. Havia sido avisada por Deus que Jacó era um escolhido de Deus. Então olha só, nós não conseguimos compreender por que Rebeca não revelou ao seu esposo, Isaque, sobre esta revelação de Deus. Nós não compreendemos isso, mas é o que parece que aconteceu. Ela nunca revelou isso ao seu esposo. Então olha aí a revelação, vamos ler aí. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu,
E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então veja que ela teve a revelação de Deus que Jacó seria maior do que o seu irmão Esaú. Agora, por que Rebeca nunca disse isso para Isaac? Então, fica aí a incógnita. Porque se Isaac soubesse disso, então ele daria o direito de primogenitura ao seu filho Jacó e não ao seu filho Esaú. Evitaria todo esse tipo de problema se ele soubesse disso. Ele oraria ao Senhor e o Senhor confirmaria isso. Verdade prática. A preferência de filhos dentro do lar gera divisão e promove o egoísmo na formação deles. Então veja, Isaac, tendo a predileção, amando mais Esaú, ele então sempre daria a razão a Esaú em todas as coisas. Ele trataria Esaú de modo especial, separaria para Esaú sempre as melhores coisas, trataria Esaú com brandura, apoiando até os seus erros, e causaria o quê? Uma revolta em Jacó. Por outro lado, Esaú, sabendo que seu pai tinha predileção por ele, amava mais a ele do que o seu irmão, ele se aproveitaria disso para humilhar o seu irmão, para muitas vezes tratar o seu irmão com desdém. E do outro lado, a mesma coisa, né? Rebeca, tratando o seu filho de modo especial, Jacó, causaria revolta do seu outro filho, Esaú. E Jacó, sabendo disto, né, sempre, então, ele poderia estar fazendo coisas contra o seu irmão, sabendo que ganharia o apoio de sua mãe. Como o pai já estava muito velho, então não haveria como ele interferir tanto assim. Então, olha só, a família estava dividida, estava em luta, e foram criados os filhos como inimigos um do outro. E é evidente que o relacionamento entre Isaac e Rebeca não andava bom. Então veja o que causa aí grande conflito dentro de um lar. Essa predileção, esse amor por um dos filhos, deixando o outro de lado. Ou muitas vezes fazendo de conta que não é isso que está acontecendo, mas é o que acontece. Vamos ver a leitura bíblica em classe, Gênesis 25, 19 a 28. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó.
Então o texto aí está bem claro, né? Por que Esaú chamava Esaú? Todo como uma veste cabeluda. Por que Jacó foi chamado Jacó? Porque ele nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, querendo nascer primeiro. Então veja que Jacó não foi chamado Jacó porque era enganador. Não. Ele foi chamado Jacó porque no ventre ele queria nascer primeiro. Então aí não tem nada de enganador, né? Uma criança no ventre não está enganando ninguém. Então cuidado aí para não pensar que foi dado o nome depois, por causa do caráter do Jacó, que era enganador e tal. Não, foi por isso. Ele quis nascer primeiro. Então ele nasceu puxando-lhe o calcanhar do irmão, tentando nascer primeiro, já indicando aquilo que Deus havia dito, que ele seria maior do que o seu irmão Esaú. Mais tarde nós vamos ver que Jacó luta pelo direito de primogenitura e compra esse direito do seu irmão. Então ele desejava muito isso, ele desejava as coisas espirituais, desejava as coisas de Deus, as coisas do alto. E seu irmão vai usar o nome dele, que indica, né, que é alguém que quer tomar do outro alguma bênção. Então usa esse nome para dizer, não é o seu nome Jacó? Então veja que o nome Esaú significa peludo, ele nasceu então com muito pelo. E Jacó significa aquele que segura o calcanhar. E também significa suplantador. Então aquele que luta para conseguir algo, né? A introdução diz: a história de Isaac e Rebeca parece uma infeliz repetição da de Abraão e Sara. Por algumas vezes, Abraão não soube lidar com os sentimentos de sua esposa, cometendo erros pelos quais pagou um alto preço. Nesta lição, estudaremos a respeito da predileção de filhos pelo casal Isaac e Rebeca. Veremos que, quando isso acontece na família, os resultados são conflitos intermináveis que fazem do lar um ambiente hostil para a criação de filhos. Obviamente, essa não é a vontade de Deus para a família cristã. Então vamos ver que a história de Isaac e Rebeca parece aí imitar muita coisa, né, aprendida por Isaac de seu pai Abraão. E nós vamos ver também que, como Sarai era estéril, também Rebeca era estéril. Isso tudo dentro de um plano de Deus para que, através de um milagre, pudesse então a nação hebreia, os descendentes de Abraão, existir até chegarem a Jesus Cristo. Sempre através de um milagre, de algo sobrenatural, de uma ação de Deus. Então veja que como aconteceu um milagre na vida de Sarai e ela ficou grávida e teve o seu filho Isaac, também Rebeca, por um milagre, também ficou grávida, só que ela teve 2 filhos, aí o Esaú e o Jacó. Assim como Abraão teve aquela luta lá com seu filho Ismael, que foi o seu amor primeiro, né? Aquele filho através da escrava Agar. E depois teve seu filho natural com sua esposa Sara, o Isaac. Aí teve uma luta entre os 2 irmãos. Então um era filho de uma ação humana, natural, de desobediência a Deus. O outro era o filho da bênção, era o filho espiritual. Assim também Isaac tem agora 2 filhos. Um filho é o filho que ele ama mais por causa da comida, então da coisa natural, da coisa humana. E o outro filho era amado por sua mãe, que era o filho das coisas espirituais. Ele sempre estava atrás de ter as coisas espirituais, coisas superiores. Então tinha um filho das coisas naturais e um filho das coisas espirituais. E havia então divisão naquela família, assim como houve divisão na família de Abraão. Então veja que isso causou problemas sérios. Assim como Abraão teve problemas seríssimos com Sara, agora Isaac está tendo problemas seríssimos com Rebeca. Olha só, 2 famílias aí
Então, a família do filho imitando a família do pai. E é um perigo muito grande isso. O crente não pode viver segundo a família que tinha antes lá no mundo, né? Às vezes o seu pai era do mundo, ele não pode imitar as mesmas ações, o mesmo proceder do seu pai que não conhecia Jesus Cristo. Também a mãe não pode imitar a sua mãe que estava lá no mundo e não conhecia Jesus Cristo. Ou mesmo que o crente tenha nascido numa família crente, famílias de salvos, de cristãos, mas se o proceder do seu pai, de sua mãe, tinha problemas de relacionamento, de amarem mais um filho que o outro, então ele não pode copiar isso, não pode imitar isso. Então ele tem que procurar corrigir, olhar para os erros dos seus pais e corrigir isso. Assim também a mãe procurar corrigir os erros que ela aprendeu dentro da casa dos seus pais. Então a família cristã precisa viver unida, em amor e procurar de todas as formas não ter essa predileção por um filho. Nesta lição, então, teremos os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. Tópico 1, o plano de Deus para a família e sua presciência. Subtópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Subtópico 2, o propósito presciente de Deus. Tópico 2, o conflito familiar. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. Subtópico 2, o conflito, e os filhos lutavam no ventre dela. Subtópico 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. Subtópico 1, Esaú, filho predileto de Isaac. Subtópico 2, Jacó, filho predileto de Rebeca. Subtópico 3, o problema da predileção pelos filhos. Então todos esses assuntos aí vamos passar estudando por eles nesta lição. Vamos ao tópico 1, o plano de Deus para a família e sua presciência. Subtópico 1, o plano divino para a família de Isaac e Rebeca. Isaac e Rebeca faziam parte de um plano maior de Deus. Ao conhecer Rebeca e tomá-la por esposa, Isaac não esperava o que viria pela frente. Quando ele descobre a esterilidade de Rebeca, a Bíblia diz que o patriarca orou ao Senhor para que a madre de sua esposa fosse aberta. Gênesis 25, 21. Somente 20 anos depois dessa oração, com 60 anos de idade, Isaac recebe a notícia de que Rebeca estava grávida. Gênesis 25, 26, confere com 25, 20. Portanto, nada pode impedir o plano de Deus, pois quando ele opera, seus desígnios se cumprem no tempo certo. Assim, no tempo perfeito de Deus, Rebeca gerou 2 meninos. Então veja que, como Abraão teve que orar, pedir a Deus por um filho, assim também seu filho Isaac teve que orar pedindo a Deus por um filho. Assim como Sarai era estéril, também Rebeca era estéril. Então Abraão esperou 25 anos e seu filho Isaac esperou 20 anos. Olha só, Abraão orou 25 anos para ter Isaac e Isaac orou 20 anos para nascer então seus 2 filhos, Esaú e Jacó. Então, assim como foi um milagre o nascimento de Isaac, foi um milagre o nascimento de Esaú e Jacó. Então, esta é a família do milagre. É uma família que Deus chamou. Deus chamou Abraão, o hebreu, e dele então nasceu essa grande família, e dessa família que veio Jesus Cristo. Então, quando Deus chamou Abraão, ele tinha em vista Jesus Cristo, que ia nascer descendente de Abraão. Então, filho natural de Maria, que era descendente de Abraão, e filho adotado legalmente, filho de José, também descendente de Abraão. Então, havia um plano de Deus para esta família, e Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo. Mas não é porque é plano de Deus que não vai haver oração. Veja só, Abraão foi orar e passou esses 25 anos orando, pedindo esse filho. E Isaac passou 20 anos orando, pedindo a Deus o filho, que veio, na verdade, veio duplo, né? O Esaú e o Jacó, que eram filhos gêmeos. Primeiro nasceu Esaú e depois Jacó.
Tudo dentro do plano de Deus, tudo dentro do tempo de Deus. Veja que lá, quando o povo hebreu estava no Egito, eles viveram lá 400 anos. Agora, só saíram quando clamaram a Deus. E aí, Deus ouviu e os libertou. Isso indicando que sempre deve haver oração. Então, as coisas estão no plano de Deus. Mas se não tiver oração, Deus não vai resolver. Deus não vai entrar em ação. No subtópico 2, o propósito presciente de Deus. Deus sabia antecipadamente do futuro de Esaú e de Jacó. Ele sabia de antemão o que haveria de acontecer com os filhos gêmeos de Isaac e Rebeca, Gênesis 25, 23. Isso independia das circunstâncias que envolvessem essa história. Por isso o Senhor atendeu a oração de Isaac e Rebeca, concebeu filhos gêmeos, Gênesis 25, 21. Entretanto, conforme as crianças se desenvolviam, alguns meses depois, os gêmeos já lutavam entre si no ventre da esposa de Isaac, Gênesis 25, 22. No caso dos gêmeos Esaú e Jacó, Deus sabia que, criados como agentes livres, eles seriam rivais. Aqui estamos abordando a presciência de Deus, um atributo divino que indica o pré-conhecimento de todas as coisas. Devemos ressaltar que esse atributo não é causativo, isto é, ele não implica determinismo na vida do ser humano. Contudo, o Senhor tem um propósito para a vida de cada pessoa. Muitas vezes não compreendemos, mas sabemos que a vontade dele é perfeita. Romanos 12, 2. Então, olha só, isso é importante, porque se você conversar com um calvinista, ele vai dizer que Deus predeterminou que Jacó seria superior a seu irmão Esaú. Então, para eles, Deus predeterminou já e a pessoa vai ser aquele que Deus mandou ser e pronto. Mas não é assim, é que Deus olhou. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Tudo é presente. Então, quando Deus olha, ele já sabe, ele sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ele já sabia que Jacó seria a pessoa que se interessaria pelo direito da primogenitura, que se interessaria pelas coisas espirituais, se interessaria por Deus. Já sabia que ele faria um voto de ser dizimista, já sabia que ele sempre oraria, conversaria com Deus, procuraria que Deus o orientasse. Então ele sabia que Jacó era alguém que se interessaria sempre por Deus, pelas coisas espirituais, as coisas superiores. E já Esaú se interessaria pelas coisas humanas, coisas terrenas, né? Estava mais preocupado com a caça, né? Com a comida, do que com as coisas de Deus. Tanto é que vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, porque para ele um prato de lentilha era mais importante que a bênção espiritual da primogenitura. Então Deus já sabia disso porque olhou no futuro e viu. Mas não é que Deus obrigou Jacó a servi-lo. Não é que Deus mudou o caráter de Jacó e falou assim, Jacó vai ser assim do jeito que eu quero. Não. Ele enxergou já o futuro. Isso é presciência. Deus sabe, antes de acontecer as coisas, Deus já sabe o que vai acontecer. Então veja, Deus já viu o dia que eu morri, mas eu não morri ainda. Mas para ele tudo é presente. Então ele sabe o dia que eu nasci, sabe toda a minha vida, o que eu fiz durante toda a minha vida, sabe o que eu vou fazer daqui para frente. Então o que é isso? Presciência, saber antes, conhecer antes, porque ele enxerga tudo ao mesmo tempo. Então, olha lá, a linha de tempo, se você botar o nosso tempo, né, que é diferente, então nossa linha de tempo, aí nós temos aí, vamos dizer assim, que o mundo foi criado, aí tem 6.000 anos. Então Deus já viu o primeiro dia da criação aqui das coisas na Terra, até o final da Terra. Tudo Deus já conhece, já viu tudinho. Para ele é tudo presente. No tópico 2, o conflito familiar. Subtópico 1, a esterilidade de Rebeca. Na antiguidade, uma mulher estéril era vista como uma pessoa amaldiçoada. Por serem impedidas de procriar, mulheres inférteis
eram consideradas inferiores a ponto de, num casamento, os maridos terem o direito de repudiá-las. No caso de Isaque, ao perceber que Rebeca não podia dar-lhe filhos, orou ao Senhor para que a esterilidade de Rebeca fosse desfeita e ela pudesse gerar. Como vimos, Deus ouviu o clamor de Isaque, Gênesis 25, 21. Então, quando havia esterilidade, ou seja, quando uma mulher não podia ter filhos, isto era visto como a maldição de Deus. Por quê? Porque o povo judeu sempre ele tinha Deus como soberano, que estava sobre tudo, podia fazer qualquer coisa. Então, se a mulher não podia ter filhos, eles consideravam essa mulher foi amaldiçoada por Deus. Porque se Deus quisesse que ela tivesse filhos, ele a faria fértil. Simples assim. Então, creio o quê? Creio na soberania de Deus. Deus está no controle de tudo. Não existe nada que Deus não possa resolver. Não existe problema que Deus não possa solucionar. Não existe doença, enfermidade que Deus não possa curar. Nada é impossível para Deus. Então ele pode corrigir, né, qualquer coisa que houver de errado. Então esta era a ideia e é uma ideia correta. Deus está no controle de tudo. Se nós vivêssemos assim, tivéssemos esse tipo de fé, tendo a certeza que Deus está no controle de tudo, que Deus é soberano, nós viveríamos muito melhor, não é? Nós sempre procuraríamos a solução em Deus. O problema é que nós falamos que Deus é soberano, falamos que acreditamos que Deus está no controle de tudo, mas tudo que acontece na nossa vida nós corremos atrás de soluções materiais, soluções humanas. Olha aí, você fica doente, onde você vai correr? Vai correr atrás do médico, de um remédio na farmácia, ou de um remédio caseiro. Mas em primeiro lugar você não vai correr e se dobrar diante de Deus e falar: Deus, me cura. Veja só, se você tem um problema financeiro, você vai correr atrás de solução humana. Você não corre primeiro atrás de Deus, para falar com Deus, para resolver. E assim somos todos nós. Nós falamos que acreditamos na soberania de Deus, mas recorremos às coisas humanas para resolver os nossos problemas. Então veja que aqui Isaque fez o correto. Ele não fez como Abraão e Sarai, que procurou uma solução humana para resolver o problema de esterilidade de Sarai. Eles foram atrás da escrava Agar e arranjaram o filho Ismael com essa escrava. Arranjaram uma solução humana. Já Isaque não. Isaque aprendeu essa lição. Ele foi procurar em Deus. Ele não arranjou outra mulher. Não arranjou o filho com a concubina ou com escrava, nada disso. Ele continuou com a sua esposa, ele amava a sua esposa e procurou ter o filho com ela e orou 20 anos até que Deus respondeu a sua oração. Ele teve fé que Deus traria a solução e Deus trouxe. Então Deus se agradou da fidelidade, da fé de Isaque. Subtópico 2, o conflito. E os filhos lutavam no ventre dela. Gênesis 25, 22. Naquele tempo, do ponto de vista social, a geração de filhos herdeiros era importante para as famílias. Salmos 127, 3 a 5. Por isso, Abraão e Sara precipitaram-se na promessa de Deus com uma substituta, a serva Agar, para gerar o filho desejado, e pagaram um preço alto. Diferentemente de seu pai, Isaque buscou a ajuda do alto para superar o problema de esterilidade de Rebeca. Entretanto, uma vez grávida, para a felicidade do casal, Rebeca começou a afligir-se por causa de um movimento excessivo dentro do seu ventre. A esposa de Isaque orou ao Senhor a respeito da questão e ouviu de Deus que havia 2 povos no seu ventre e que o menor dominaria sobre o maior. Gênesis 25, 23. Então, como dissemos, Isaque, então, olhando o exemplo de seu pai e de sua mãe, que procuraram uma solução humana para resolver o problema de esterilidade de Sarai, Isaque fez de outra maneira.
Ele buscou a solução em Deus e creu. Ele já tinha um exemplo, ele era um filho do milagre. Nasceu quando a sua mãe tinha 90 anos e seu pai tinha 100 anos. Então ele sabia que Deus podia resolver, que Deus fazia milagres. Então ele creu. Se eu sou o filho de um milagre, eu vou orar, vou acreditar e vou esperar. Porque se Deus abençoou meu pai e minha mãe e eu nasci, assim também Deus vai me abençoar e vai abençoar minha esposa Rebeca. E ele esperava que com 25 anos de oração, como seu pai orou, nasceria um filho para ele. Mas Deus se agradou da fé de Isaac e com 20 anos, Deus não lhe deu somente um filho, já deu em dobro, pela sua fé, pela sua oração. Deus lhe deu 2 filhos. Só que Rebeca ficou grávida, começou a haver um movimento muito grande no seu ventre e ela orou, olha só. Também era uma mulher de fé, era uma mulher de oração e ela foi procurar em Deus a solução. Foi perguntar para Deus o que está acontecendo. Se é um milagre eu ficar grávida, por que agora estou grávida e está acontecendo isso? Será possível? Então, Deus disse para ela que havia no seu ventre 2 crianças que estavam lutando para nascer uma primeiro que a outra. E diz que eles seriam no futuro também assim, 2 famílias diferentes, separadas, e que o menor, ou seja, aquele que nascesse por último, seria superior àquele que nascesse primeiro. Então, primogênito é o que nasce primeiro. Então, aí é isso que aconteceu. Esaú nasceu primeiro e Jacó nasceu depois. Mas Jacó foi superior em tudo a seu irmão Esaú. Principalmente, é claro, nas coisas espirituais. E é de Jacó que vem, então, os 12 patriarcas de Israel. E é de Jacó que vem, então, a família de Jesus. A continuidade aí da promessa, da bênção, da aliança, é através de Jacó. No subtópico 3, o favoritismo do casal pelos filhos. Em termos de personalidade e de temperamento, Esaú e Jacó cresceram como pessoas diferentes. Em Gênesis 25 a 28, Deus revela a Rebeca as diferenças entre os gêmeos. O menor, Jacó, teria uma descendência forte e o maior, o mais velho e por isso primogênito, Esaú, serviria ao menor. No capítulo 27, já idoso e cego, Isaac achava que logo morreria. Por isso, preocupava-se em abençoar Esaú com a bênção patriarcal do direito da primogenitura. Alicerçado nos padrões legais do direito daquele tempo, dedicava-se a Esaú, pois este o satisfazia com o prazer das caças que levava para o patriarca. Entretanto, sabendo que havia um plano especial de Deus para o filho mais novo, Rebeca favorecia Jacó. Essa predileção praticada pelos pais de Esaú e Jacó produziria um grande conflito na família. Então veja que Isaac já estava com a vista ruim, mas ele não morreria agora, demoraria muito a morrer ainda. Mas, quando ele ficou com a vista ruim, ele já pensou assim, não, eu estou doente, vou já morrer, vou já chamar o meu filho, Esaú, e orar por ele, apresentando ele a Deus, passando então a bênção patriarcal, a bênção que o pai deve passar para o filho, para ele herdar suas bênçãos espirituais. Ele estava pensando na aliança, um concerto que havia entre Deus e Abraão, e esse concerto então passaria para Esaú. Então nós sabemos aí claramente que Rebeca não contou para Isaac o que Deus havia falado para ela sobre Jacó ser superior a Esaú no plano de Deus, no plano espiritual de Deus, no concerto de Deus. Não revelou, então, a Isaac
que Jacó é que herdaria o direito de primogenitura, que Jacó é que continuaria a aliança com Deus. E ela não revelou ao seu marido. Talvez, conhecendo seu esposo Isaque, sabendo que ele não admitiria, que ele não aceitaria, então ela resolveu não falar, sabendo do seu amor pelo seu filho Esaú. Então ela não quis falar com ele sobre isto, que é outro erro, né? Ela deveria ter falado. O fato é que aquela família estava dividida. Então Isaque amava Esaú e Rebeca amava a Jacó. Vamos ao tópico 3, o problema da predileção por filhos na família. Subtópico 1, Esaú, o filho predileto de Isaque. Isaque demonstrou fraqueza ao receber o agrado de Esaú, que ele trazia a carne de caça do campo, ignorando dessa forma a profecia divina de Gênesis 25:23. Por força dos padrões sociais na época, o primogênito tinha primazia no futuro da família. Gênesis 49:3, confere com Salmo 78:51. Por isso Isaque pensava que deveria ministrar a bênção patriarcal com direito de primogenitura a Esaú, o mais velho. Entretanto, ele não compreendeu o propósito de Deus para seus filhos. Isaque não percebeu que havia algo superior em relação aos dois filhos e que o Senhor agiria para que nenhum dos dois filhos se sentissem prejudicados. Eu volto a dizer que, para mim, Isaque não sabia que Deus havia falado com Rebeca que o maior serviria o menor. Para mim, isso é bem claro. Se Isaque soubesse, então eu creio que ele agiria diferente. Então, para mim, Rebeca não contou para Isaque. Como Isaque começou a escurecer a vista, então ele pensou que já ia morrer. Então, o que ele fez? Ele chama Esaú para lhe dar a bênção patriarcal, que era a bênção da primogenitura, ou seja, passar para seu filho Esaú a bênção da aliança, a continuidade da aliança que Deus havia feito com Abraão, que depois se tornou Abraão. Então não é que Isaque tenha agido errado, ele agiu certo, correto para ele. O filho que nasceu primeiro é o primogênito. Então veja que ele chama seu filho mais velho, que nasceu primeiro, Esaú, que é o primogênito. O filho primogênito, ele tem direito a assumir, quando seu pai morre, a posição do seu pai. Ele passa então a ser o líder da tribo, passa a ser o líder da família, ele passa a administrar os bens da família. O primogênito, ele herdava mais do que os outros irmãos. E na parte espiritual, então ele seria o sucessor do seu pai na aliança com Deus, da aliança da qual nasceria Jesus. Veja só. Então era muito importante esse direito de primogenitura. Não só pela parte material, mas principalmente pela parte espiritual. E essa era a parte que Jacó queria. O maior interesse dele não era pelas coisas materiais, mas pela primogenitura espiritual. Veja que se para Esaú a bênção da primogenitura era tão importante, por que ele vendeu essa bênção para o seu irmão por um prato de lentilha? Ele achou que o alimento seria mais importante do que a bênção da primogenitura. Agora é evidente que Isaque não sabia de nada disso. Ele não sabia da revelação de Deus para sua esposa Rebeca. Não sabia também que Esaú havia vendido o direito de primogenitura para Jacó. Quando seu pai o chama, ele deveria ter dito: não, pai, passa para Jacó, porque eu vendi para ele o direito de primogenitura. Mas ele não fez isso. Na verdade, quem está sendo usurpador, enganador, é Esaú. Ele havia vendido. Então ele tinha que ter dito para o seu pai. Mas não, ele usou de engano para com seu pai. No subtópico 2, Jacó, o filho predileto de Rebeca.
Percebendo que a bênção patriarcal poderia ser conferida a Esaú, o filho mais velho, Rebeca resolveu interferir na ordem dos fatos e, sem consultar a Deus, antecipou a bênção patriarcal para o mais novo. Embora soubesse que a bênção pertencia a Jacó, conforme Deus havia revelado anteriormente, Rebeca colocou-se acima do plano divino e interferiu nos acontecimentos com uma atitude mentirosa. Sabedora de que Esaú quebrou princípios da obediência e do respeito aos pais, casando-se com mulher estrangeira, Gênesis 26, 34 e 35, Rebeca arquitetou um plano para que Isaac abençoasse a Jacó com a bênção da primogenitura. Assim deu instruções precisas a Jacó. O plano de Rebeca consistia em preparar um cabrito assado, pegar um couro peludo de um bode e vestir em Jacó. Este deveria levar o assado ao pai e imitar a voz de seu irmão. Toda essa trapaça revelava a fraqueza do caráter de Rebeca. Então veja, quando Rebeca viu que Isaac ia abençoar seu filho Esaú com a bênção da primogenitura, então o que ela percebeu? Ela percebeu que aquilo que Deus havia lhe confiado, lhe revelado, então perderia todo o valor, todo o sentido. E ela precisava então interferir para que aquilo que Deus havia lhe revelado acontecesse. Então ela armou o plano, arquitetou um plano para impedir que Isaac desse a bênção da primogenitura a seu filho Esaú. O mais correto seria o quê? Ela contar para Esaú a revelação que ela teve de Deus e chamar a família, conversar sobre isso. Nessa hora, o que aconteceria? Jacó revelaria que tinha comprado de Esaú a bênção da primogenitura. Olha aí, se Deus disse que Jacó é que era o herdeiro da primogenitura, e se Esaú vendeu o direito da primogenitura para Jacó, então estava tudo resolvido. Isaac deveria orar, então, passando a bênção da primogenitura para Jacó. Ou, se ele tivesse alguma dúvida, consultaria a Deus e Deus diria. Não precisava de toda essa confusão, de todo esse engano, né? Então, Esaú engana seu pai, Rebeca e Jacó enganam também a Isaac. Olha aí a confusão toda da família. Faltou o quê? Diálogo entre a família, faltou união, paz, né? Amor, faltou aí confiança, né? Rebeca deixou de confiar numa atitude sábia do seu esposo, Isaac, e Isaac fez tudo sem saber de nada. Ele não sabia nem da bênção da primogenitura que Deus havia revelado a Rebeca, nem sabia que seu filho Esaú havia vendido o direito de primogenitura para Jacó. Então ele estava agindo corretamente. Ele ia orar, passando a bênção da primogenitura para seu filho mais velho, o primogênito, que é Esaú. Olha aí o que pode causar falta de diálogo entre o esposo e a esposa, a falta de confiança de um para com o outro, de amizade, de amor. Olha o que essa preferência pode ocasionar aí na família. Então, toda uma família atingida por uma situação de mentira, de engano, de tudo, por causa dessa preferência por filhos. E nós vemos que dessa preferência nasceu então essa confusão também entre o casal. Não houve confiança, não houve diálogo. No subtópico 3, o problema da predileção pelos filhos. Além do conhecimento que os pais tinham acerca do conflito entre os dois filhos, faltou a Isaac, como líder da família, a habilidade e a sabedoria para contornar o embate existente. Por outro lado, Rebeca não avaliou os danos morais e espirituais dos seus filhos. O presente relato bíblico nos ensina que é uma tragédia moral e espiritual quando os pais preferem qualquer um dos filhos. Estes são herança do Senhor, como está em Salmos 127:3. E Deus concedeu esse privilégio para que os pais sejam uma bênção para a vida de seus filhos. Portanto, quando os pais não fazem a predileção pelos filhos, eles evitam um futuro de traumas e problemas emocionais. Nesse sentido, os pais têm responsabilidades
no desenvolvimento saudável e equilibrado do ponto de vista físico, emocional e espiritual dos filhos, como está em Efésios 6:4. Então, filhos são bênçãos do Senhor, bênçãos de Deus para o casal. Embora hoje pareça que os filhos são maldição para os casais, nós estamos vendo aí a maioria, infelizmente, isso é muito triste, a maioria dos casais crentes que se casam, eles não querem filhos, estão evitando filhos. Se Faraó, para matarem as crianças, quando Moisés nasceu, se Herodes mandou matar as crianças quando Jesus nasceu, parece que hoje Satanás mandou aos próprios crentes usarem camisinhas, pílulas para evitarem os filhos, matarem os seus filhos. Aí você diz, não, mas eu não matei, eu só evitei. Só que a palavra de Deus diz que Deus nos conhece antes mesmo de nós nos formarmos no ventre de nossa mãe. Quando a esposa de Manoá recebe a visita ali sobrenatural, a teofania, ali o anjo do Senhor Jesus Cristo, quando ele fala com ela que ela vai ficar grávida, já diz que imediatamente ela tem que deixar de tomar vinho porque o menino será nazireu. Ela não estava nem grávida ainda. Ela nem tinha tido ainda o ato sexual com o marido para ficar grávida, mas já tinha que parar de tomar o vinho. Para Deus, o filho já estava nela. Veja só. Então, temos que tomar todo cuidado. A situação da igreja hoje é muito triste diante de Deus. E olha que o juízo de Deus pode vir de repente sobre essas crentes aí, esses crentes, essas famílias que estão evitando filhos. Veja, quantos crentes nós deveríamos ter hoje no Brasil se não fosse as mulheres evitarem filhos, as cristãs, as crentes. Imagine, veja o que está acontecendo na Europa. A maioria da população está se tornando muçulmana, porque eles não querem filhos, os europeus. Aí então os muçulmanos entraram lá e cada um arranja um monte de filho, podem ter 4 esposas, cada uma 5 filhos, e aí estão se tornando a maioria da população. Já já eles vão dominar totalmente a Europa. Olha só, por quê? Porque os cristãos não querem filhos, ou seja, estão dizendo para Deus, não queremos a sua bênção em nosso casamento. Veja só, filhos são bênçãos do Senhor, e a ordem de Deus é crescer e multiplicar-vos, encher toda a terra não está cheia não, você anda aí 500 quilômetros, não acha uma casa, não acha ninguém, é muito vazia a terra. Então, cuidado com a atitude que você está tomando. Marido, cuidado, você que não está assumindo a autoridade dentro do seu lar e não está seguindo a palavra de Deus. Mulheres, muito cuidado. O apóstolo Paulo disse, as mulheres se salvarão dando à luz filhos. Olha aí, isso é muito importante, é palavra de Deus e é Novo Testamento. Então, o alerta da lição é a predileção por filhos. Evite de toda maneira, então, dar preferência para um filho em detrimento do outro. Os filhos sabem disso e eles mesmos dizem, papai só ama fulano, só vê fulano. Mamãe só ama fulano, só vê fulano. Sempre os filhos percebem isso e sabem o que está acontecendo. Isso é muito prejudicial à família, cria inimizade entre os filhos e divisão entre o casal. Conclusão, na palavra de Deus encontramos normas que servem de convivência saudável e cristã para a vida familiar. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo admoesta aos pais quanto à criação dos filhos, Efésios 6, de 1 a 4. Nessa orientação, os filhos devem ser obedientes a eles, Efésios 6, de 1 a 3. E os pais não devem provocar a ira aos filhos, Efésios 6, 4. Assim, quando o casal não respeita a personalidade dos filhos, tratando-os com predileção, infelizmente o resultado é o conflito entre os membros da família. Então, olha, a maneira de se ter uma família, de se criar os filhos, de viver em união, casal,
Tudo está na palavra de Deus, bem claro, bem evidente. Está lá. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Maridos, amai as vossas esposas. Filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Está bem claro na palavra de Deus, bem simples isso. E diz, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos. Então, toda a convivência familiar está orientada por Deus. Deus criou a família e Ele orienta a família como proceder. Então, deve ser evitado de todas as maneiras essa preferência por algum filho para não causar inimizade entre um filho e outro, para não causar divisão entre o casal. Vamos orar agora. Se você ouvindo esta palavra deseja entregar a vida para Deus agora, você acredita que Jesus, Filho de Deus, veio ao mundo como homem, morreu como homem, levando sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades e ressuscitou, você crê nisso, você é salvo agora. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar para que você seja curado. Creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti, arrependidos dos seus pecados. Toma em Tuas mãos, Senhor, guarda, guia, Senhor, concede a eles o Espírito Santo, protege-os e livra-os de todo mal. Ajuda o Senhor a entender a Tua palavra, revela a eles os Teus mistérios, revela a eles o Teu amor, a Tua misericórdia. Em nome de Jesus, ajuda essas vidas. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, toma agora em Tuas mãos, Senhor, cura. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora dessas vidas, em nome de Jesus. Toca neles, Senhor, e cura totalmente. Glória a Deus. Ramasta lahuste vikanda ravalas. Receba, 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 em nome de Jesus. Seja curado agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos os irmãos. Não se esqueça de dar um like, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de divulgar o nosso trabalho para que outros também possam assistir e aprender juntamente conosco. Deus abençoe e a paz do Senhor.